Olá, bom dia. Eu estou aqui de volta para fazer algumas atualizações em relação ao atual conflito, né? O atual conflito mais midiático, né? A guerra envolvendo o Irã, Estados Unidos e Israel. Nós tivemos recentemente uma leve virada a favor do Irã, né? Por conta de vários acontecimentos. Tem a pressão internacional, né? Um aliado iraniano que até então eu imaginei que só poderia dar um apoio moral, né? No caso, a Rússia, só poderia dar apoio moral porque a Rússia já está atolada lá na sua guerra com a Ucrânia, né? E assim, todos nós sabíamos que a Rússia não interviria diretamente numa guerra, né? Mesmo se não tivesse em guerra com a Ucrânia, não interviria diretamente, mas poderia dar apoio material, né? Apoio material, apoio logístico. Só que todos nós sabemos que a Rússia, né, não dispõe de material bélico suficiente para sustentar sua própria guerra na Ucrânia, né? Estava se valendo de material bélico do próprio Irã, da Coreia do Norte e da China, né, às escondidas. Por muito tempo importou ali os drones Shahed do Irã, né, mísseis balísticos, até que começou a fabricar, né, copiou a tecnologia iraniana e começou a fabricar seus próprios drones, né? Mas, ultimamente, né, descobriu-se que a Rússia estava compartilhando tecnologia com o Irã e estava indicando os alvos, né, alvos militares dos Estados Unidos, ali no Oriente Médio, né, posições de bases americanas, onde o Irã conseguia acertar seus alvos com mais precisões, né? Então, esse é um dos fatores que veio pesar a favor do Irã. Nisso, o Irã já consegue causar alguns danos significativos aos Estados Unidos, né? A incomodar mais aos seus aliados no Oriente Médio, né? Países onde os Estados Unidos têm bases, né, já fica mais incomodados, né? Já vai pedir por um cessar-fogo, né? Porque vai estar o tempo todo sendo atacado por Irã. Já conseguiu destruir alguns radares importantes, que acaba influenciando até mesmo no aviso de foguetes, de drones que vão chegar em Israel, né? Já compromete essa parte, né? Os Estados Unidos, apesar de ter um arsenal teoricamente inesgotável de arma, de mísseis, já se vê com seu arsenal comprometido, né? Os mísseis Patriot, que é usado para interceptação de mísseis, né? Já se vê com um número limitado por conta da exportação que foi feita para a Ucrânia, né? Já se pensa em retirar mísseis que estão na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, para que se possa usar na guerra, né? E acaba desguarnecendo uma parte para cobrir outra, né? Seus caríssimos mísseis Patriot, que custa 20 milhões de reais cada um, né? Já vai precisar ser deslocado se a guerra permanece por mais tempo, né? Essa ofensiva dos Estados Unidos, que está tendo um custo diário de 890 milhões de dólares diário, né? A gente não sabe por quanto tempo o contribuinte americano também vai estar disposto
a bancar isso. E aí vem a pressão também econômica, né? Já que é o dinheiro que manda no mundo, já que é o capital que manda no mundo. O Irã fechou o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% de todo o petróleo no mundo. Os países do Oriente Médio já não conseguem exportar seu petróleo. Todos aqueles países ali, grandes produtores de petróleo, não conseguem exportar seus petróleos. As bolsas de valores do mundo inteiro despencaram, as ações caíram, o mercado estão todos em alerta, né? E já se começa uma pressão no governo Trump para que se resolva a situação, né? Então, o mercado financeiro já está sob uma pressão em relação a isso, né? Adicionado a isso, entre os muitos ataques que os Estados Unidos têm feito no Irã, onde 1.200 civis já morreram, vamos incluir aí o bombardeio de uma escola de crianças, onde 168 crianças foram mortas, né? E aí nós vamos perguntar por que uma escola infantil, onde 168 crianças estavam estudando, é um alvo, né? Porque uma escola primária, uma escola infantil é um alvo. E aí os Estados Unidos precisam explicar para o mundo, para as Nações Unidas e para a própria opinião pública americana e para o próprio Congresso americano, né? O presidente Trump e suas forças armadas precisam explicar a toda essa cadeia por que uma escola infantil é atingida em uma operação, né? Porque não pode dizer que está em guerra, né? Numa ação de guerra. Em uma operação como essa, uma escola é alvo. E tudo isso é pressão para que o conflito acabe, né? Em meio a isso, nós temos a eleição do novo Ayatollah, né? Agora, o Mojtaba Khamenei, filho do antigo Ayatollah, ele é eleito, né? O Donald Trump, que já vinha com o movimento de sucessão, tinha um plano de sucessão para o Irã, se cogitava o neto do Shah Reza Pahlavi, já estava incentivando os curdos do norte do Iraque, do próprio Irã, a tomar o poder, de a população civil fazer um movimento de tomada de poder. Né? O Trump reclamou, disse que ele precisaria participar, né, dessa sucessão, mas o próprio porta-voz do Irã falou, né, com toda razão, que não é da conta dele, não tem nada a ver com isso. Né? E o Trump já assinala o fim da guerra, diz que os objetivos dos Estados Unidos estão bem adiantados, que ele tinha planos para 4, 5 semanas de guerra, mas em 10 dias já está muito adiantado, que a marinha do Irã praticamente já não existe, a aeronáutica do Irã também já está bastante prejudicada, entre outros alvos militares. Né? Diz que a capacidade do Irã de lançamento também já estão completamente destruída, e sinaliza com o encerramento da guerra. Preparou uma coletiva da imprensa onde falaria sobre isso e declararia vitória. Né? Então, tanto Donald Trump de início quanto o Benjamin Netanyahu, o premier israelense, falava que de uma guerra de médio e longo prazo, ou tempo que fosse necessário, e que só terminaria a guerra quando todos os seus objetivos fossem alcançados, e sinalizava com uma mudança de regime, né? E era o que tudo dava a entender, né? Quando você mata o líder do país, né? Quando você corta a cabeça da serpente, entende-se que
você pretende derrubar o governo, né? Assim, foi assim no Iraque, né? Foi assim no Afeganistão, foi assim recentemente na Venezuela, quando sequestra o presidente Maduro, né? E quando assassina o Ayatollah Khamenei, né? Entende-se que o objetivo era a derrubada do governo, né? A troca de regime, né? Mas, devido a todos esses fatores que eu trouxe agora, os Estados Unidos percebeu que não é simples assim. Não é simples assim. E somente com os bombardeios não vai conseguir derrubar o regime e não vai conseguir fazer isso a curto, médio prazo. E não a um baixo custo, né? Por quê? Porque o Irã não é como o Afeganistão, que tinha um país governado e definido por uma milícia, né? O Afeganistão não tinha um exército regular, tinha uma milícia, né, de guerrilheiros, o Talibã, que defendia o país, né? O Iraque tinha o presidente Saddam Hussein, que apesar de ser um país militarizado, mas um exército completamente obsoleto. E a Venezuela, um país que militarmente incapaz de se defender. E um governo completamente desgastado, né? Diferente do Irã, onde o país, desde da última grande guerra, né, a guerra Irã-Iraque, que durou 8 anos, o país vem se preparando para um conflito de grande escala, e desde da ameaça, né, da ameaça existencial que enfrenta tanto contra os Estados Unidos quanto contra Israel, e desde que ele se pretende uma potência regional, fazer à frente a influência americana no Oriente Médio, e frente à tirania de Israel contra a maioria árabe na região. O Irã vem se preparando militarmente para conflitos dessa natureza, né? Apesar de o poderio militar iraniano ainda está muito distante da capacidade militar de Israel e dos Estados Unidos, mas assim o bombardeio, uma guerra só por ar, né, destruindo a estrutura naval aérea do Irã, não vai ser suficiente para derrubar o regime. Vai precisar de uma guerra por solo. E uma guerra por solo, né, mandar a infantaria por terra para derrubar o regime iraniano, isso vai levar tempo e vai custar muitas vidas, tanto de soldado israelense quanto de soldado americano. Você imagine o Hamas, que não tem um exército. O Hamas que é um grupo militante, né, com a fileira de soldados voluntários. Apesar de há 2 anos o exército israelense mantém uma operação tanto de bombardeio quanto de soldados por terra. Até hoje não conseguiu, que era seu objetivo, desmantelar o Hamas, né, que é apenas um grupo militante. Imagine para você conseguir derrotar o exército iraniano, onde só a guarda revolucionária do Irã, que é responsável pela guarda pessoal do Ayatollah, tem 200 mil soldados, isso fora o exército regular, né? Em quanto tempo você vai conseguir fazer essa operação, né? O custo é muito alto. Calculando isso tudo, o governo americano, assim como certamente seu parceiro Israel, já deve estar repensando essa questão de derrubar o governo à força, e já se fala no fim da guerra, né? Já se fala no fim da guerra e declarar vencedor, né, por alcançar os objetivos, né? Quais seriam os objetivos dos Estados Unidos, segundo essa versão do Trump?
neutralizar a capacidade do Irã de lançar mísseis balísticos de longo alcance, onde, segundo o Donald Trump, poderia atingir o solo americano, o que é uma falácia, uma mentira desde o início. Dissuadir o Irã das suas ambições nuclear e destruir completamente a capacidade militar do Irã no que tange a marinha e a aeronáutica. Né? Esse é um ponto. Mas, assim, isso é a teoria, é o que fala o Donald Trump. Mas, assim, no lado do Irã, vendo pelo ponto de vista iraniano, só o fato de o governo iraniano sair dessa guerra ileso, né, mantendo o seu regime, né, só em o governo iraniano conseguir manter o regime intacto, né, manter lá sua teocracia, manter seu ayatollah, manter toda a sua estrutura de governo. Para o Irã, isso já é uma vitória. Né? Só tem fechado o Estreito de Hormuz, né? Impedido a passagem dos navios, ter bagunçado a economia global, ter atacado todos os aliados dos Estados Unidos, sem maiores consequências. Isso por si só por o Irã continuar existindo como país, só por ter mantido seu regime, isso por si só já podemos dar como uma vitória para o Irã. Né? Porque a marinha, a aeronáutica, o programa nuclear, tudo isso pode ser reconstruído a médio e longo prazo. Né? Por enquanto, são essas informações. Né? Continuemos a acompanhar e a qualquer momento eu posso voltar aqui com outro vídeo para novas atualizações.